Bom dia, gente. Graça e paz. Mais um programa aqui sobre as 5 linguagens do amor, com a participação do psicólogo Paulo. Paulo, boa-vinda. Bom dia, pessoal. É muito bom, né? O segundo programa, a gente está falando desse assunto, é um assunto que a gente muito necessário, que rende, né? Isso é importante. E no primeiro programa a gente falou um pouquinho das atitudes quando a gente fala das 5 linguagens do amor, a gente está dizendo de uma forma de como agradar nosso cônjuge, né? Mas não só o cônjuge, mas outras pessoas também, que é a forma da gente fazer com que o outro se sinta amado. Então a gente espera que você possa entender aqui como encontrar esse amor e dar esse amor a outra pessoa. Muito bom dia. Como já dissemos, né? O Café com o Pastor, ele tem 2 intuitos. Primeiro, trazer um conhecimento para você. Então, sendo num domingo de manhã, eu costumo brincar que é uma ótima escola dominical. E o segundo objetivo é melhorar também o relacionamento, a vida cotidiana das pessoas. Então estamos aqui, mais uma vez, o segundo programa, as 5 linguagens do amor, e esperamos que estejamos contribuindo com você para melhorar os seus relacionamentos. Vem com a gente, a vinheta. Bom, eu ia fazer uma pergunta, pastor, sobre como identificar a linguagem do parceiro. Vocês já responderam no programa anterior, né? O Paulo mesmo falou que é a convivência, né, Paulo? É muito importante a convivência. Normalmente a gente tende a negar alguns comportamentos em nós. Então, o outro como espelho é uma metáfora muito importante aqui, né? O outro, ele às vezes reconhece características em nós que a gente não percebe. Que a gente está tão automático que a gente tem alguns comportamentos que não é percebido por nós mesmos. Então, uma outra pessoa é muito importante que possa entender, nos falar dessa linguagem e nos ajudar a encontrar a nossa linguagem. O que acontece, Arthur, é o seguinte, você vai aprender sobre as 5 linguagens do amor. A partir de então, você começa a observar qual daquelas que é mais importante para mim. Que agora eu entendi as 5 linguagens e como cada uma delas funciona, né? Então eu sei, essa aqui é mais importante para mim, aquela outra é mais importante. E a metáfora do espelho, o Gary Chapman vai falar isso aí, e eu sempre uso. Não só no casamento, né? É muito importante a pessoa ir ao espelho. Por que eu digo isso? O espelho não mente para você. O espelho não mente. Então, quando eu falo isso, Arthur, preste atenção. Vamos supor que você e a Isabela, Paulo, casado com a Isabela, pessoa maravilhosa também, que nós amamos muito. Um abraço, Isabela. Então aqui, isso aí. Tá vendo aí? Olha, já tá botando em prática algumas coisas aqui. Então deixa eu dizer para você. Vamos supor que vocês tenham um casamento. Vocês são padrinhos, testemunhas desse casamento. E ela está se arrumando. Como toda mulher normal, ela precisa disso. E aí ela se veste, chega perto do Paulo e diz assim: e aí, amor, como é que tá? Tá legal? Né? O que o marido fala? Fala assim: você tá bem, você tá ótima, você tá linda. Porque ai dele se você falar, você ficou gorda com essa roupa. Ele tá morto. Entendeu? Aí fala: tá ótimo, meu amor, você tá linda como sempre, tá uma maravilha. Aí ela vai ao espelho, só faltou o último detalhe da maquiagem, ela vai passar o batom. Quando ela chega diante do espelho, ela vê um pneuzinho de um lado, ela vê um pneuzinho do outro. Fala: Paulo, você disse que eu estava bem, olha aqui, sabe por quê? O espelho não mente para você. Entende? Então, os nossos familiares, eles precisam funcionar como espelho pra gente. Então, eu acho que eu estou bem, mas a hora que eu chego diante do espelho, eu vejo que eu não estou legal. Isso é a esposa, o pai, a mãe, os irmãos, os amigos chegados, são espelhos pra gente. Porque eles veem o que nós não estamos vendo. Então, um outro exemplo que eu dou disso aqui, vamos supor, Arthur, então você e a Ingrid, já que eu mandei um abraço para a Isabela, a Ingrid também, um abraço, né? Faz também, cadê? Aí, ó, tá lá.
Então, e a Cléudia vai ficar com a Cléudia é o concurso, tá? Ela tá acima disso tudo. Negócio de Ingrid, de Isabela, a Cléudia tá acima de tudo isso. Tá? Sem comentar. Coração, pastor. Mas tá aí. Então vamos lá. Deixa eu dizer pra você aqui. Suponhamos, Arthur, que vamos eu, você, a Ingrid e a Cléudia a um restaurante. Vamos almoçar, hoje é domingo. E a gente optou, vamos comer uma comida mineira. E aí a gente pede um tropeiro. Aí está sentado você e a Ingrid de frente para vocês, eu e a Cléudia. Só que o tropeiro veio com couve. E ficou uma couve no meu dente. E eu estou conversando com vocês e rindo e tudo. E aí vocês não conseguem tirar o olho da minha boca por causa daquilo. Mas vocês não têm coragem de falar. De repente eu dou um sorriso e viro para a Cléudia, que a minha esposa vai falar, tem um negócio no seu dente. O que é que ela foi para mim? O espelho. Tá todo mundo vendo e eu mesmo não vejo. Entende? Isso é muito importante. Mas tem uma questão aí que às vezes as pessoas... Existe uma linha muito tênue no espelho entre ser agressivo e ser assertivo, né? Então não é porque uma coisa é verdade que você também vai sair falando com a pessoa. Você, quando nós estamos falando do amor e nós estamos falando dessa atitude em relação ao outro, nós também temos que entender se o outro dá conta de ouvir, se é o momento certo e as palavras corretas para dizer, né? O espelho tem que ter essa função de ser mais assertivo do que agressivo. Eu sempre falo isso, né? O que vai fazer a diferença é o jeito, a hora, como falar. Que tem que ser falado, tem, mas essas coisas precisam ser observadas. Falar e não insultar. Exatamente. Né? Mostrar, olha, não ficou bom porque está um pouco apertado. Não, você está gorda. São duas coisas bem distintas. Eu vou dar uma dica aqui. Para a minha classe, a classe de los machos, vou dar uma, entende? Aí ela chega para mim, a Cléudia, e aí, o que você achou? Eu abraço, beijo, maravilhosa como sempre. Mas eu acho que se você botar aquela outra blusa, vai combinar mais. Ela fala, já entendi. Entendeu como é que é? É simples assim. É que o homem, geralmente, ele tem essa tendência de ser mais né, agressivo, assim, de revelar. Linda como sempre, maravilhosa como sempre. Mas você não acha que aquela outra camisa vai combinar mais? Aquela outra blusa vai ficar mais legal com a saia, com o seu sapato, com a sandália? Eu já entendi tudo. Entendeu como é que é? Vai lá e troca numa boa. E também não pode ser passivo, né? Não, tá ótimo, qualquer coisa serve. Aí é que piora a situação também. Né? Também não vou te perguntar nada pra você, tudo tá bom. Tudo tá bom, né? Então tem que ter um jogo de cintura. Vou pra uma pergunta aqui. Como uma mulher, digo porque nós homens às vezes somos meio turrões, né? Então como ela pode identificar a linguagem do parceiro? Porque eu tô falando, talvez a gente tenha pessoas que vão estar assistindo o programa que não são evangélicos, que os maridos não são evangélicos, e ela quer melhorar o relacionamento. Então como ela vai fazer para talvez induzir ali o marido, sem ele ter que ler um livro ali, possivelmente? E a gente tem muito disso aí. Eu tenho uma história muito engraçada. Eu tô somando já 2 histórias em relação a isso, né? Eu lembro que quando eu estava para casar, eu falei com a minha esposa hoje que eu não aceitava que ninguém desse pitaco no meu relacionamento. Inclusive, ela tinha chamado a gente para fazer o curso de noivos com um pastor. Eu falei que eu não ia aceitar, que eu não concordava com isso, e foi uma das melhores coisas da minha vida. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, eu sempre me lembro do meu testemunho de como a minha esposa mudou a minha vida. Nunca foi agressiva, ela, mesmo quando eu falava não, ela sempre sabia o momento de às vezes tocar no assunto de volta, né? De trazer a importância e dos benefícios que isso traz. Então, se você tem um esposo que não concorda com o fato de você ir à igreja ou não quer ler um livro com você, às vezes coloca um audiobook, coloca para escutar, tanto você quanto ele, né? A minha esposa fazia muito isso, às vezes ela queria que eu escutasse alguma teoria, e aí ela colocava um vídeo de um rapaz falando disso, e aí a partir do vídeo eu começava a me interessar, e isso gerava uma conversa, isso gerava um ponto de comunicação entre a gente, e aí ela me falava o que ela entendia disso, e a partir disso eu ia ali até aquela teoria, ler aquele livro, para mim também poder dialogar com ela, né? Sobre aquele tema. Normalmente a mulher fala assim, é igual a torneira pingando, né? Todo dia fala que a torneira está pingando, todo dia. Isso às vezes faz com que o homem rejeite mesmo aquela ideia, ou não faça, né?
Então, se a gente ficar ir pela briga, não vai dar certo. Então, é mais fácil ir com cuidado, com amor, contato, e já, nos momentos de conversa, né? Ah, eu vi num livro algo falando sobre isso. Chamar essa pessoa para esse momento também com você. Isso é muito importante, extremamente importante. Isso não é só o marido, tá? Tem mulheres também, existe o contrário. O marido quer e a esposa não quer. Sábado passado, ontem, fez 8 dias, foi aniversário da minha sobrinha, de 3 anos de idade. E a gente os irmãos, a gente se encontrou ali, né? Vamos lá. E o meu irmão mais novo estava falando com meus filhos. A minha mãe puxava muito o saco do Carlos, né? Então ela puxa saco dele, mas não era uma estratégia que eu utilizava. Por exemplo, gente, presta atenção, você tem que saber a hora de tudo e usar a estratégia. Qual que é a estratégia que eu usava? Minha mãe, meu pai, nós somos 4, eles tiveram 4 filhos, eu tenho 3 irmãos, né? E minha mãe está xingando meu irmão por alguma coisa, né? Está xingando meu irmão por algo que ele tenha feito. E aí, eu já falei para que você não pode fazer isso e tal. Ela está nervosa. Aquela é a hora de eu pedir alguma coisa para ela? Essa é a hora de pedir, a hora que ela está nervosa, é a hora de se pedir alguma coisa? A probabilidade, ela está xingando, eu já falei, não faz isso, não faz aquilo outro. Aí eu falo, mãe, eu posso jogar a bola? Não pode não. Ela, entendeu? É automático. Então qual que é a hora de pedir as coisas? A hora que a pessoa está bem, que ela está sorrindo, que ela está descontraída. Isso é uma maneira. Então o meu marido ou a minha esposa agora está bem, agora está legal, agora está descontraído. É uma hora de você conversar com ele, ok? Outra coisa que eu falo é você saber usar essa... Então, uma estratégia certa na hora certa. A estratégia certa na hora certa. Eu falo sempre com meus filhos. Por exemplo, já estão rapazes. Eu tenho um filho de 19 anos, um de 17 um de 12. Já sai. Ontem mesmo eles deram uma saída. Falei, meu filho, se a polícia parar vocês na rua, sejam o mais educado possível. Eles vão revistar vocês, vão constatar que não tem nada, que não tem problema nenhum, logo em seguida vão te liberar e normalmente eles falam assim, muito obrigado, boa noite, né? Se você for de forma agressiva com eles ou mal educado, eu ainda brinco com eles assim, o policial vai te quebrar a boca e vai ficar quebrada. É isso que vai acontecer. Então você tem que saber, hora, o jeito certo de falar, e a mulher consegue o que quiser com o homem. Um espelho bem feito, ele é eficaz para qualquer tipo de mudança. Arthur, não tem nenhum pedido que é negado. Né? Quando a gente falava no vídeo 1 de toda ação, uma reação, quando você cria um ambiente assertivo, não tem nenhum pedido que é negado. Eu vou dar um exemplo aqui, Paulo, do que você falou, né? Eu sempre falo, olha a estratégia. Gente, isso está dentro do DNA masculino. Ele foi colocado por Deus para ser o provedor, o protetor, né? Então, eu protejo, eu resolvo os problemas. Isso está dentro do homem, isso é intrínseco no homem, entende? Se você ficar assim, essa torneira está pingando, já tem 3 semanas que eu estou falando, você não arranja essa torneira, você não arruma, e tem que trocar a bucha, não é possível, eu vou ter que contratar um marido de aluguel, eu vou ter que contratar um profissional e tal, e isso aí vai piorando a situação. Seu marido chega do serviço, por exemplo, você fala com ele assim, ô meu amor, apareceu um probleminha aqui que eu não consigo resolver. Aí eu estava pensando, só você consegue resolver ele para mim. Entende? Você é a única, você sempre resolve, você é o meu herói. Entende? O que foi, meu amor? É que a torneira está pingando. Você vai ver, você não vai na hora. Então, quer dizer, ela tem um problema que só eu consigo resolver. Isso vai mexer com né? Ego, né? Com um ego, né? Apesar de que ego é outra coisa, mas tudo bem. A pessoa conhece popularmente, né? Vai mexer com o ego, vai mexer com o ego, tudo bem, né? Porque nós falar que mexeu com o ego vai ficar feio. Vai pegar mal. Entendeu? Pode não. Mas você entendeu, vai mexer com o ego dele, entendeu? Ô meu amor, então é o seguinte, eu tive pensando, você sabia que só você pode resolver esse problema pra mim? Né? Eu tava ansiosa pra você chegar pra saber se você arrumaria isso pra mim agora. O que é, meu amor? Não, a torneira tá pingando, tá, entendeu? Olha a diferença. Tem uma coisa também que eu tenho no livro, um exemplo, que é um casal e lá nos Estados Unidos a grama precisa ser cortada, senão você é multado, né?
E aí a grama da casa não estava sendo cortada e todos os dias uma mulher reclamava. E aí ela levou, o Gary Chapman é um terapeuta de casal, né? E aí numa sessão de terapia a mulher reclama e ele propõe um desafio. Você não vai falar da grama por 2 semanas e você vai amar ele na linguagem de amor dele. E aí ela parou de reclamar da grama e começou a... E quando você ama o seu cônjuge na linguagem de amor, você está agradando ele, né? Você está enchendo o tanque do amor. Ele ficou com um tanque tão cheio que ele falou: o que eu posso fazer para você para retribuir tudo que você está fazendo para mim? Ela vai falar da grama, eu preciso que você corte a grama. Então quando a gente fala da ação e reação, quando você agradar, fica muito... Às vezes parece ser pouco, mas quando você ama o outro e faz com que ele se sinta amado, ele vai se sentir na obrigação, mas não é algo como pesado, né? Mas ele vai querer retribuir de alguma forma, e essa retribuição às vezes é o momento de você fazer o seu pedido, a sua solicitação. Olha aqui, vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Eu estou atendendo meus pacientes agora de jaleco. Eu boto o jaleco e estou atendendo os pacientes de jaleco. E eu não falei nada. Então, a gente tem lá uns 2 ou 3, aí é um jaleco branco, você usa ele 1 vez, 2 vezes, no máximo. 2 dias ele já está imundo, aí você tem que tá lavando. Eu não falo nada, eu tiro o jaleco e coloco lá. Aí eu saio para atender o paciente. Quando eu chego, ele já está lá estendido, secando. Minha esposa lava para mim. E aí toda vez, quer dizer... eu não vou falar isso é obrigação dela, é mais que obrigação, mas é reconhecimento. E eu tô assim, como que eu vou agradar a Cléudia? Como que eu vou agradecer a Cléudia? Porque ela todos os dias ela tá lavando meu jaleco. E um dia, ela sentada com meu filho mais novo, vendo televisão, e viu um bolo confeitado, né? Não me deu vontade de comer um bolo desse. E eu lá no quarto escutando. Aí eu fui, atendi o paciente, passei na padaria, comprei um bolo confeitado cheio de corações em cima. Entendeu? E levei, falou assim: mas você está trazendo isso para mim por que hoje? Eu falei: eu lembrei de você. E outra coisa, gratidão a você porque você tem lavado meus jalecos todo dia. Eu não estou te pagando pelo que você está fazendo. Eu estou te mostrando que eu sou grato a você. Você reconheceu, você Ela viu, me deu um abraço, me deu um beijo, simples assim. Simples assim. Entendeu? E todos os dias eu chego, o jaleco está lá. Eu falei: eu não estou pagando você pelo que você está fazendo. Eu estou tentando te mostrar o quanto eu sou grato a você. Maravilha. Entendeu? Muito bom, pastor. A gente sabe que a gente aprende coisas ruins, coisas boas, né? Isso daí pra mim foi algo que eu aprendi no curso também de noivo. O Paulo deu testemunho da vida dele aí. E eu pergunto pra vocês, essa prática ela deveria ser ensinada em todas as igrejas? Porque eu particularmente tenho alguns amigos meus de outros ministérios que não tiveram curso de noivo, não é algo tão comum, né? E tem passado por algumas dificuldades. Vocês acham que isso deveria ser ensinado? Deveria talvez ser indicado? Eu indico. Eu indico, inclusive já indiquei o curso da igreja para uma colega que não é cristã e é da faculdade. Eu indiquei para ela, porque eu acho fundamental. Porque nós temos pouca a cultura de falar dos nossos desejos, das nossas aspirações. E aí quando casa e começa a ter um choque na comunicação, acha que o casamento não está dando certo. A relação não está dando certo porque não foi acordado desde o início, né? Então, ali no curso de noivos, você falar sobre o sexo, sobre as fantasias em torno ali do sexo do casal, você falar sobre ter filhos, né? Porque hoje nós temos pessoas que não querem ter filhos. Como é que funciona isso? Então, eu aconselho muito a fazer o curso de noivo, a buscar, principalmente criar esse ambiente de comunicação assertiva, de falar do desejo, de falar dos medos, de falar daquilo que não quer principalmente, sabe? Porque tem gente que não quer algumas coisas, não deseja, né? E colocar tudo às claras, tudo ali nos panos brancos, né? E deixar com que a relação também crie isso, né? Porque ela vai chegar um momento que ela própria vai dizer se ela vai dar continuidade ou não, né? Devido às próprias aspirações pessoais, né? Então não é uma fórmula mágica, tá, pessoal? A gente está falando aqui das linguagens, né?
por exemplo, a retribuição que o pastor fala, isso não é uma forma mágica, não é algo natural. Às vezes a gente tem que fazer muita força, né, pastor, para a gente chegar ali com um presente, com a retribuição. Às vezes a gente chegar cansado e ver que a esposa chegou do trabalho, ainda fez uma janta, e agradecer isso em palavras. O presente tem essa função, né? Quando o presente vem ser uma linguagem do amor, ele tem também essa função, não é o objeto em si, mas o que o objeto... Ou o valor dele, né? Ou o valor dele, mas o que ele representa. Então a gente tem que pensar nisso, né? Que o casamento, o relacionamento, não é só o casamento, porque nós temos pessoas aí numa relação estável, né? O relacionamento conjugal, as relações, elas precisam ser cuidadas o tempo inteiro. Então precisa ter essa comunicação muito bem clara e muito bem estabelecida. Ô Arthur, isso é normal, o que eu estou falando agora não é uma crítica. É muito comum você ler um livro e você interessou demais por aquele livro, mas um assunto ficou despercebido. Quando você lê uma segunda vez, você pega um detalhe que você não pegou. Assim com o áudio, com o vídeo, a mesma coisa. Olha, cada vez que eu assisto, eu pego um detalhe que eu não peguei. As 5 linguagens do amor, eu falo dela no curso. Exato. Na segunda ou na terceira, né? Talvez não tenha te chamado tanta atenção na época. Talvez não tenha te chamado tanta atenção na época, né? E o curso de novo... Estou só abrindo um parênteses, porque eu fiz depois com a pastora Cléudia, né? A pastora Cléudia, a esposa do pastor Carlos. E foi aí também que me chamou a atenção. Foi nesse momento. A gente estava passando por um problema no namoro e que foi solucionado através do que a pastora Cléudia falou. A gente conversou com ela ali depois. Então, é mais por causa disso mesmo, porque tem outras igrejas que, além de não ter o curso de noivo, se tem é muito raso, né? E outra coisa que o Paulo falou aqui, gente, o que acontece? É muito comum, nós vamos começar o curso de noivos e a gente começa lá com 20 casais, 22 casais. E o nosso curso ele tem 15 semanas, são 15 semanas o nosso curso. Quando chega ao final do curso, a gente tem 2 casais, 3 casais apenas. Isso porque a pessoa vai vendo, eu tinha uma expectativa em relação à minha noiva e que não vai ser atendida. E ela tinha uma expectativa em relação a mim, aquilo. Então eu costumo dizer que no curso de noivos a gente mexe nas entranhas do relacionamento, né? Eu vou dar um grande exemplo para vocês de um dos cursos, um dos primeiros que eu dei curso de noivos, e um noivado acabou na frente de todo mundo na aula. Estávamos dando o curso. Naquela lição ali, o noivado acabou. Um noivado de 2 anos, com a data de casamento marcado, né? Foi o dia que a gente foi falar sobre o relacionamento sexual, né? Se você tem uma dúvida, os 2 programas que foram lá, os 2 domingos passados, né? Na verdade, algumas semanas atrás. Foi ao ar algumas semanas atrás. O cristão e a sexualidade. Setembro. Foi em setembro, muito bem lembrado. Cristão e a sexualidade. Aí nós falamos ali de práticas como sexo oral, sexo anal e tal. E o rapaz, era a maior fantasia dele ter sexo anal. E aí quando a gente estava falando, alguém perguntou, e o sexo anal? A gente deu a explicação. E ela virou e falou assim, não vem que não tem, aqui não. De jeito que ele falou assim, um dos maiores motivos que eu tô querendo casar é por causa disso. Você falou, comigo você não vai ter nunca. Acabou ali. Na aula, na lição. Esta é uma expectativa que eu tenho. Essa é uma fantasia que eu tenho. São crentes, né? Não viviam uma vida sexual ativa. E ele estava doido que chegasse o dia do casamento para ter uma prática de sexo anal com ela. Ela falou, aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. E falou, é isso? Ele falou, para mim, sem isso não tem. Ela falou, então não tem. Acabou ali, na frente de todo mundo. Olha para você. Eu estou te dando um exemplo. Não são vários. Você mexe. Então é comum, já comecei com 18 casais, com 15 casais, com 25 casais, chega lá no final quanto? 2 casais, 1 casal, 3 casais, quando muito. Você mexe nas entranhas. É um alerta de Deus para sua vida. Exatamente. Né? Tira da posição débil, né, da paixão que a gente falava no primeiro vídeo. O curso ele traz, a gente fala que o pastor falou no primeiro vídeo, eu concordo muito com isso, que a gente só consegue controlar uma coisa a partir do momento que a gente conhece. E o curso de noivos, ele trouxe uma clareza às relações e eles viram que não ia dar certo. E aí uma coisa que o Paulo acabou desmistificando, eu estou com um paciente que dia de quarta-feira eu atendo em Betim. Eu atendo o dia inteiro, quarta-feira como psicanalista e na quinta-feira a parte da manhã. Na quinta-feira.
Então eu tenho uma mulher lá que o problema dela é o casamento. O problema dela é o casamento. E aí não adianta eu trabalhar com a mulher e não conversar com o homem. Eu falei, eu preciso conversar com o seu marido. Então se ele quer te ajudar, eu preciso que ele me ajude a te ajudar. Aí eu chamei o marido. Aí ela falou assim, ele falou que vai vir, mas que não aceita ninguém intrometer no relacionamento. Aí eu citei o seu exemplo. Olha, tem um rapaz na igreja, ele é psicólogo e tal, ele pensava dessa mesma maneira e tal. Foi quando o cara aceitou a vir. Eu não vou falar do seu relacionamento. Eu não vou falar do relacionamento do Paulo com a Isabela. Eu vou falar de relacionamento. Você pega aquilo que é importante para você. Isso é a linguagem do amor. Ele não está falando, você tem que fazer isso, parar de fazer aquilo. Nós falamos como que as coisas devem ser, de um modo geral, um modo abrangente. Como que deve ser? Assim. A coisa tem que ser assado. Eu volto a dizer, de vez em quando nesses programas eu cito. Em 2016, gente, como eu já disse, né? Eu disse no primeiro programa, que todo quarto domingo do mês eu prego sobre relacionamento, sobre família, né? E aí, em 2016, em fevereiro de 2016, eu fui sentar e fui preparar um esboço, né? E eu dei um título para a minha pregação. Qual é o único e verdadeiro problema das famílias? E como resolvê-lo? Esse título já chama atenção, porque se você tiver com uma igreja lotada, e se você colocar um microfone na mão de cada pessoa e falar assim, descreva para mim os problemas que você vive em família, as pessoas vão ficar lá minutos a fio falando dos problemas. Agora, o título diz que o problema é um só, e a segunda parte do título diz que tem como resolvê-lo. Qual é o único e verdadeiro problema das famílias? É conhecer o que se deve fazer e não praticar. E como resolvê-lo? Passar a praticar. Entende? É simples assim. Porque o casamento, a vida, a família em si, é como se fosse uma estrada. E tem as placas, né, de sinalização, as placas informativas no meio da estrada. Você ignora as placas, né? Então um lugar que você tinha que estar a 40 por hora, você entra a 120. Você vai ter problema. No mínimo para controlar o carro ali, você vai ter problema. Entendeu como é que é? Então de Gênesis 1 Apocalipse 22 estão as placas de sinalização. A gente ignora tudo, então qual é o único e verdadeiro problema? Sabe o que aconteceu, gente? Quando eu vi, eu falei, esse esboço vai dar uma mensagem de 5 horas. Aí eu dividi em 4 meses. Eu preguei em 2016, no último domingo de fevereiro, de março, de abril e de maio. E agora em 2019 eu repeti, está aqui no nosso canal, IBN Templo da Restauração. Qual é o único e verdadeiro problema das famílias e como resolvê-lo? Então se você aprender e não praticar, não adianta. Entendeu? É baseado, né, em Mateus 7, de 23 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, e cresceram os rios, e veio o vento, e bateu com ímpeto contra aquela casa, e ficou firme, pois fora edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem imprudente que edificou a casa sobre a areia. E desceram as chuvas, e cresceram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína, pois fora edificada sobre a areia. Preste atenção, tempestade, vento e rio vai acontecer para a casa edificada sobre a rocha e para a casa edificada sobre a areia. O que vai fazer com que essa casa fique em pé ou não? Se você ouviu e praticou, ela vai ficar em pé. Se ouviu e não praticou, você construiu na areia. É simples assim. Então aprender e não praticar tudo vai complicar a situação. Maravilha. Chegando ao final desse segundo programa, vamos pro 3. Deus quiser, nos vemos até lá. Pastor? Isso, aí eu creio que agora sim, no próximo programa a gente vai falar das 5 linguagens do amor e como ela funciona. Vocês já aprenderam aí, né, que existem as linguagens, que é uma prática, nós já mostramos como identificar, né, como colocar em prática essas linguagens. Agora a nossa proposta é falar das 5 linguagens no próximo programa. Então você não pode perder, ok? Venha conosco. E antes do Paulo se despedir de você nesse segundo programa, aquela perguntinha que eu sempre faço: você já se inscreveu no nosso canal? Você deixou os seus likes aí quando você acompanhou os nossos conteúdos? Você deixou comentários, fez perguntas, colocou dúvidas, sugestões? Você está compartilhando com as pessoas, né? Isso é muito importante para a gente. Aguardamos vocês
Até o próximo programa e, como eu sempre faço, um beijo no seu coração. Fique com Deus. Bom, pessoal, até o próximo programa. Se você nos acompanhou até aqui essa discussão e gostou, o próximo programa vai estar excepcional com as linguagens. Eu acho que vai te ajudar muito. Se você ficou aqui conosco até agora, continua. Não se esqueça, como o pastor falou, de deixar o seu like, seu comentário, as suas dúvidas e as suas perguntas, né, pastor? Sugestões também, tá? Um abraço e até a próxima. Graças a Deus, até o próximo programa.